O Peregrino, capítulo 4. Assim, Cristão seguiu caminhando rapidamente, e não falou com ninguém pelo caminho. E mesmo que alguém lhe fizesse uma pergunta pelo caminho, ficaria sem uma resposta. Ele andava como alguém que estava, o tempo todo, pisando em terreno proibido, e não se sentiria seguro até que novamente retornasse ao caminho que havia deixado para seguir o conselho do Senhor sábio do mundo. Então, depois de um tempo, Cristão chegou à porta estreita. Acima da porta estava escrito: "Batei, e abrir-se-á-vos-á. Aquele que pela porta deseja entrar, deve nela bater, sem duvidar. Se esta bater, para entrar então, deve de Deus receber amor e dos pecados perdão." Ele bateu, portanto, mais de uma ou duas vezes, dizendo: "Posso eu agora entrar?" Aquele aí dentro abrirá e perdoará, embora sem merecimento, o rebelde que fui, e cantarei de coração a ele nas alturas, eterna adoração. Por fim, uma pessoa de aparência solene surgiu à porta, chamada Boa Vontade, que perguntou quem era, de onde vinha e o que buscava ali. Cristão: "Aqui está um pobre pecador, sobrecarregado com um fardo. Venho da cidade da destruição, mas desejo ir para o Monte Sião, onde poderei ser salvo da ira vindoura. Gostaria, portanto, Senhor, uma vez que fui informado de que esta porta é o caminho para lá, saber se você deseja me deixar entrar." Boa Vontade: "Eu desejo, com todo o meu coração", disse ele, e com isso abriu a porta. Então, quando o cristão deu o primeiro passo para dentro, o outro lhe puxou com força, e disse Cristão: "O que significa isso?" Ao que o outro lhe respondeu: "Bem perto desta porta está uma grande fortaleza, da qual Beelzebu é o capitão. De lá, tanto ele quanto os que estão com ele atiram flechas naqueles que chegam à porta, para que morram antes que possam entrar." Cristão: "Me alegro por não ter sido atingido, mas ainda estou tremendo." Então, quando já estava do lado de dentro, o outro homem que ficava à porta lhe perguntou quem o havia direcionado até ali. Cristão: "O evangelista me disse para vir até aqui e bater, como eu fiz. Disse também que você, Senhor, me diria o que devo fazer." Boa Vontade: "Eis que coloquei uma porta aberta diante de você, e nenhum homem pode fechá-la." Cristão: "Agora começo a colher os benefícios dos perigos pelos quais passei?" Boa Vontade: "Mas e por que você veio sozinho?" Cristão: "Porque nenhum dos meus vizinhos conseguia perceber o perigo que corriam, mas eu pude ver o risco que eu corria." Boa Vontade: "Algum deles soube que você estava vindo para cá?" Cristão: "Sim. Minha esposa e meus filhos viram primeiro quando saí. Eles me chamaram, pedindo que eu voltasse. Também alguns vizinhos ficaram me chamando e pedindo para voltar, mas tapei meus ouvidos e continuei pelo caminho." Boa Vontade: "Mas nenhum deles seguiu você para tentar convencê-lo a voltar?" Cristão: "Sim, tanto obstinado quanto volúvel. Mas quando perceberam que não poderiam me convencer, obstinado voltou depressa para casa, mas volúvel veio comigo um pouco." Boa Vontade: "E por que ele não continuou com você?" Cristão: "De fato, nós vínhamos juntos, até que chegamos ao pântano do desânimo. De repente, caímos nele e afundamos. Então meu vizinho volúvel perdeu a coragem e desanimou. Não quis mais seguir adiante. Por isso, saindo do pântano, em direção à sua própria casa, me disse que eu deveria buscar alcançar sozinho tão maravilhoso país e ficar com ele para mim. Então ele seguiu o seu caminho e eu o meu, ele atrás do obstinado e eu em direção a esta porta." Boa Vontade: "Ah, pobre homem! A glória celestial tem tão pouco valor para ele que considera não valer a pena correr os riscos de algumas dificuldades para obtê-la?" Cristão: "Realmente eu contei a verdade sobre o volúvel, e se eu tivesse dito toda a verdade sobre mim mesmo, pareceria que não há grande diferença entre ele e eu. É verdade que ele voltou para sua casa, mas eu também me desviei e tomei um caminho de morte, persuadido a isso pelos conselhos carnais do Senhor sábio do mundo." Boa Vontade: "Ah, ele veio até você? Ele deve ter indicado você a buscar alívio pelas mãos do Senhor legalista. Eles são, os dois, muito enganadores. Você seguiu o conselho que ele deu?" Cristão: "Sim."
até onde pude. Deixei o caminho para buscar o senhor legalista, até que cheguei diante da montanha que fica próxima à casa dele. Eu comecei a achar que ela desmoronaria sobre minha cabeça, por isso fui forçado a parar. Boa vontade. Aquela montanha já levou muitos à morte e levará muitos mais. Que bom que você escapou antes que fosse soterrado. Cristão. Não sei o que teria sido de mim naquele lugar se o senhor evangelista não tivesse me encontrado novamente, enquanto eu estava paralisado em meio à podridão do meu pecado. Mas foi pela misericórdia de Deus que ele me encontrou, senão eu nunca teria chegado aqui. Porém, agora que cheguei, percebo que, alguém como sou, estou mais apto para morrer naquela montanha do que para ficar falando com meu Senhor. Entretanto, por seu imenso favor, me foi permitido entrar aqui. Boa vontade. Não rejeitamos ninguém, apesar de qualquer coisa que tenham feito antes de vir para cá, porque a este, de modo nenhum, o lançarei fora. Assim, bom cristão, venha e vamos caminhar um pouco junto. Então eu mostrarei a você o caminho que deve seguir. Olhe para a frente. Você vê esse caminho estreito? Este é o caminho que você deve seguir. Ele foi estabelecido pelos patriarcas, profetas, Cristo e seus apóstolos, e é tão reto quanto a lei pode ser. Este é o caminho que você deve seguir, cristão. E não existe retornos ou desvios nos quais alguém pode se perder? Boa vontade, sim. Existem muitos caminhos errados, nos quais alguém pode se desviar. Eles são todos largos e sinuosos, mas assim você consegue distinguir o certo do errado, pois o caminho certo é sempre reto e estreito. Então eu vim, em meu sonho, que Cristão perguntou a ele se não poderia ajudá-lo a tirar o fardo que estava em suas costas, pois ainda não havia se livrado dele, nem seria capaz de fazer isso sem ajuda. Ele lhe disse: quanto a teu fardo, contente-se em conseguir suportá-lo, até chegar ao lugar da libertação, e lá ele cairá sozinho de seus ombros. Então Cristão ajeitou o fardo em seus ombros e se preparou para essa jornada, ao que o outro disse a ele que depois que passasse pela porta, logo chegaria à casa do intérprete, em cuja porta ele deveria bater, e ele lhe mostraria coisas excelentes. Então Cristão despediu-se do amigo, que também com um beijo e um abraço disse a ele: vá com Deus.